Tem aquele engraçadinho da campainha, né? Fica apertando a campainha. E você fica louco, você fica caçando o cara. E a hora que você acha, isso aí você faz tem um jeito de você acariciar ele, né? Você vê que só ele vai descer naquele ponto. Ah, você anda uns 2, 3 pontos pra frente, eu vou descer, pula a janela. Você não tava puxando a campainha, eu parava, não descia ninguém. Você quer atrasar a minha viagem? Tem um horário pra fazer. Então agora você vai passear um pouquinho mais comigo. A hora que for descer alguém decente, você desce. É muito legal, porque eu acho que eu estou fazendo a primeira vez algo na história do mundo. Vocês têm um negócio escrito assim, não pode falar com o motorista, só fora indispensável com o motorista. É indispensável. E o que a gente fez? Trouxe o motorista para um podcast. Conversar. Para falar mais do que do indispensável, falar tudo, todas as dúvidas. Vou começar com uma pergunta. Carlos, você dirige ônibus há quanto tempo? Há 12 anos. 12 anos. Primeira dúvida. Pergunta pra você ficar. Se você bate o ônibus, quem paga é você? Você. É mesmo, Funciona da seguinte forma. Se você tá errado, a lei de trânsito funciona como se o veículo fosse seu. A partir do momento que eu assumo a direção daquele coletivo, ele é meu. Tanto que a gente tem um bordão de falar, meu carro, é meu carro. Porque é seu. A responsabilidade é toda sua. Qualquer avaria, qualquer acidente que acontecer, a responsabilidade é sua. Mas assim, tipo assim, por exemplo, quem fiscaliza de quem é a culpa? Então, você se envolve no acidente. Eu vou te falar particularmente de um recente que aconteceu comigo. Estava parado na rodoviária, na baia, embarcando passageiro, e eu saí. O ônibus ele é um veículo muito grande, então você tem muito ponto cego. E nesse dia eu estava sem o olho de gato, que é um espelho que a gente usa para ver, diminuir o ponto cego. Então você vê quem está embaixo de você, aqui nas laterais. O que aconteceu? Eu saí e vi um veículo. O cara não se atentou que eu estava saindo e eu não vi ele porque ele estava no meu ponto cego. Então a gente abarroou, bateu o bico do ônibus na lateral do carro e ele continuou. Ralou o carro dele todinho. Por filmagens da rodoviária, você vê que eu estava na minha preferência. Já estava saindo com o carro em deslocamento. Sim. Mas por casualidades da empresa, a gente senta, conversa com o nosso gestor. Ele vai ouvir as duas partes, os dois envolvidos. Entendeu? E tenta chegar num bom senso, num acordo ali. E é entendeu? caro? E é caro? Tipo assim, eu quero saber quanto é que é um farol de um ônibus? Então, um farol de um ônibus está caro. Mas a peça para o ônibus não sai tão caro por conta de a empresa comprar sempre de bastante, né? O que sai mais caro é o terceiro. É você pagar o carro do cara. Você fica olhando e fala assim, cara, Audi, nem fudendo, vou mais pra cá. Cara. Bicicleta, foda-se, né? Os caras, porra, aí, ciclistas. A treta de sempre, ciclista... Não, tô tomando cuidado. Mas é por isso que vocês batem mais em moto, porque é mais barato de... Moto manete é 10. Quando você vai lá, compra um manetezinho, já era, né? O mais caro é um tanque, mas você resolve rápido. Mas você fica assustado assim, você fala assim, caralho, bati... Já aconteceu de você bater num carro assim, porque seu salário ele não é tão alto pra pagar uma batida num carro foda. Como é que faz? Eu bati, essa última foi no Fox, ficou 2.400. E aí, vocês trabalham pra ficar pagando as batidas? É assim. Tudo vai da sua conduta dentro da empresa. A empresa que eu trabalho, ela não estou puxando sardinha não. Ela é uma empresa bem flexível, entendeu? Desde o começo desse mês eles não cobram mais avaria. Foi feito um acordo lá entre o sindicato e a empresa, eles não cobram mais. O que eu estou te contando foi de 1 ano e pouco atrás. Sim. Entendeu? Então, eu chego lá na frente do meu encarregado, cara, a responsabilidade foi sua, você vai ter que arcar com a batida. Não tenho condições de pagar. Como é que a gente faz? Como é que você pode pagar? Vira escravo aqui da Itapemirim pra sempre. Aí você faz um carnezinho lá, Casas Bahia, um parcelamento e tal, e vai descontando o seu salário na sua folha. Qual a média salarial de um motorista de ônibus? O piso da onde eu trabalho é 2.700. Piso? O piso. Sim. O nosso salário é 2.700, aí tem a hora extra, adicional noturno, e a gente tem uma comissão porque a gente, além de dirigir, cobra. A gente não tem cobrador. Então você faz a dupla função que... Porque você dirige qual tipo de ônibus? Eu dirijo hoje um MID, um 15190. Cara, é muito bom, cara. É muito bom. Os caras, mano, eu tô com 15190. Tem os caras que curtem o Gabriel, meu filho. Nossa, muito louco. É um Mercedão. Sim, mas você dirige o que eu quero saber mas é rodoviário, linha... Urbano. Eu trabalho numa linha intermunicipal, que ela é gerenciada pela MTU. Esses ônibus azul e cinza. Mas você para em ponto? Eu paro em ponto. Eu faço dois municípios. Eu saio de Arujá e vou para Santa Isabel. Eu faço centro de Arujá,
pego uma rodovia, que é a SP-56, tem pontos distintos dentro dessa rodovia, e eu vou até o centro de Santa Isabel. Você já dirigiu também, tipo assim, dentro de São Paulo só, Já. essas coisas? Você fica puto quando o cara para toda hora? Porque às vezes você, Muito, pô, mano. eu queria muito Não, você não precisa ir em São Paulo. Na rodovia, você tá numa rodovia lá 80 por hora. arregaçando. Aí você cata um tiozinho na sua frente, cara, e a rodovia que a gente trabalha, ela não é duplicada. Então ela tem alguns pontos que te dá condição de ultrapassagem e outros não. E bem naquele ponto que não tem condição de você ultrapassar, o horário é apertado e o cara lá, 60 por hora. E você doido pra passar. Isso dá Mas uma não tem que ser vontade. 60. Como é que funciona essa coisa? Porque tá lá, 60 por hora. Você segue a risco, às vezes você fala, Não, quer saber, Não, maluquinho? não segue. Ninguém segue. É assim, ó. Dentro do município de São Paulo, todos os ônibus eles são parametrizados na velocidade de 50 por hora. Então, com esses coletivos de dentro do município de São Paulo, você não consegue passar de 50. Alguns não chegam a 50. Eles têm um aparelho que corta. Como a gente trabalha, Tipo ele assim, corta a se aceleração. você- Não, ele vai até lá, com 50 por hora ele corta. Ele só vai passar de 50 se você estiver numa descida e soltar ele no neutro lá, que é chamada banguela, e aí pau no gato. Só que tudo isso aí tem uma punição. A gente é orientado constantemente, você tem reunião, você tem treinamento para não passar da velocidade. Como é que é o treinamento? Galera, tá aqui, ó. Tá vendo esse número? Não passa. É, tipo Ah. isso. Eles orientam, mostram, conscientizam a gente com vídeos de acidente, porque, cara, se você procurar aí na internet, você vai ver vídeos incríveis de acidente que você fala, meu, misericórdia, como é que o cara fez isso? E faz. Tipo o quê? Tipo, o cara tá descendo despinguelado uma estrada aí, tem uma, acho que de Minas. Ele tá descendo e o cara cruza na pista assim, ó, e o ônibus pega no meio do carro, parte o carro no meio, é coisa feia. E a gente depende no sistema de freio de um ônibus de peças muito sensíveis. Então, um freio de um ônibus não é que nem você parar um carro pequeno. Mesmo um ônibus com freio ABS, tá moderno hoje em dia, a maioria dos carros que estão saindo, todos têm freio ABS, ele é um sistema a ar. Sim. Então, se você tem uma rachadura numa mangueira e você freia forte numa emergência e ela estourar, você fica sem freio. E aí, como é que você faz? Entendi. Mas assim, essa coisa da velocidade é uma coisa que impacta vocês. Vocês estão todo dia dirigindo. Já existe racha de ônibus? Não mais, já existiu. Assim, ó, eu vou falar pela linha que eu faço, né? O meu chefe não me vê. Mas é assim, a gente trabalha numa linha que é uma linha de concorrência. O que é isso? Duas empresas trabalham num determinado trecho igual. A empresa que eu trabalho, ela opera de Arujá para Santa Isabel e tem uma concorrente que ela vem de Mogi para Santa Isabel. E de Arujá até Santa Isabel é o mesmo percurso. E a gente depende do passageiro, cara. Então a gente trabalha... É muito bom, nem fudendo que rola isso. Muito, cara. A gente Hoje eu vou trabalha- passar o Milton. Tem um bagulho não, assim? Hoje é assim, hoje fulano não me encosta, velho. O cara não chega perto. Tem um motorista lá da outra empresa lá que ele quer ver qualquer um, menos eu. Ele quer ver o Satanás, mas ele não quer E me ver. rola uma competiçãozinha do tipo, muito, passa, pipi, e você dá uma lógico, buzina. É por isso que eles claro. buzinam? Não, a gente buzina, é uma forma de cumprimentar o colega e tal. Sim. No caso de uma linha concorrência, tem muito cara que, pô, tem amizade, já trabalhei nessa outra empresa, tem colega que já trabalhou na empresa que eu trabalho. Então você tem uma amizade. Sim. Mas tem cara que o negócio envenena mesmo. O cara fala, meu, eu vou judiar desse motorista. E aí você judia do cara. E Quem aí- tem mais liberdade... E aí você fica puto quando o Lógico. seu Alceu quer parar. Você fala, porra, seu Alceu. Tava bem quase isso. passando o Milton. Não, É tipo um Fórmula 1 que você tem que parar, um velho. carro grande. Sim, é o pit stop. É um pit É o cara stop. falando, troca o pneu ele, caralho! É o Verstappen, mano. É, o Verstappen. Verstappen putaço. Vem pro pit. Caralho. É. Ah, caralho, Você mano, vê tava ganhando. aquele tiozinho com a RG na mão, fala, meu, o cara não vai rodar nem a catraca, não vai dar um giro pra mim, não vai dar uma comissão, não vai dar nada, eu vou ter que pegar ele. E tem que pegar. É um passageiro como qualquer outro. Entendeu? Você tá falando de cara que não paga... Tem a gratuidade, né? O idoso acima de 65 anos, mudou a lei, né? Pra ajudar os velhinhos. Mudou, 65 anos. Se ele não tiver o cartãozinho, o RG dele já vale como uma passagem. Entendeu? Ansioso por esse momento. Então, cara, você tem que transportar O cara o tá idoso. 65 anos querendo tirar isso daqui pra falar. É. Eu. Não, aconteceu ontem um fato engraçado. Tô subindo um determinado ponto do itinerário, aí um senhor deu sinal, eu parei, ele mostrou o RG e foi pra parte de trás. Eu não embarco ninguém pela parte de trás, já é a orientação da empresa e é uma segurança minha. Eu vou subir o cara lá atrás, eu não vi, fecho a porta, prendo ele, cara, você se enrola. Machucar um passageiro é horrível pro motorista, porque você responde. Então aí eu não embarco por trás. Aí eu falei pra ele, não, amigão, o RG é aqui na frente. Aí ele mostrou, eu sou idoso. Eu bati o olho no RG dele, 1961. Falei, amigão, leva mal não, mas ainda falta uns aninhos pra você pagar a passagem aí. Mas não é gratuidade não. Eu falei, não, é 65 anos ali, mudou desde fevereiro, cara. Infelizmente, eu Ele achava só te levando.
A lei era ele quanto achava... antes? Então, a lei antes era 60 anos de idade. Ah, mano, Entendeu? coitado dessa Pô. galera que 5 anos... Tem uma galera que vai Não. ficar mais 5 anos, velho. Você quer ver o de 5 E, anos? e o Covid chegando. O de 5, beleza. Você quer ver ruim? Ah. O cara com 64 anos, ele já tinha um cartãozinho dele, o cartão foi bloqueado, e aí ele tem que pagar a passagem de novo, voltar a pagar a passagem. Já tinha 4 anos que o cara não pagava. Esse eu deixo, velho. Mas como é que faz? Como é que fica você? Você fala... como é que você... Que obviamente você tá aqui, a empresa, você tá preocupado e tal. Mas assim, tem uns migué que você... Quando que você deixa a pessoa entrar de graça no teu Então, é ônibus? assim, ó, é o bom senso, né? Eu tenho que fazer aquilo que a empresa me determina. Porém, como eu te disse no começo, o ônibus é minha responsabilidade. A partir do momento que eu sentar ali, ele é meu. Eu tenho 400 mil reais na minha mão. Sou eu que domino a máquina, quem manda ali sou eu. Nem o dono da empresa, se ele subir no carro, todo respeito a ele, Sim. e falar, ó, você tem que fazer isso, se eu ver que é algo que vai me prejudicar, eu não vou fazer, certo? Então você tem o bom senso. Você vê que, pô, vem um idoso ali, o cara com um monte de sacolinha, você vê que ele tem uma condição financeira já meio debilitada, a gente tá no Brasil, pô. Sim. Então eu vou falar pro cara, não, você tem que pagar, se você não pagar, você vai? Fala, amigão, ó, vou te levar dessa vez aí, se for descer, você mostra a RG na câmera, porque os carros são monitorados. E é o seguinte, meu, você já paga a passagem. Vou te ajudar hoje aí, mas você me ajuda, hein? Não me complica não. Também tem uns 15 filhos lá em casa lá pra sustentar. Sim. Entendeu? Então você tem que ter um jogo de cintura. cintura. Assim como o carona. O cara vem, nem independente da idade dele. É a forma dele falar. O cara chegar e falar, ó, motorista, tem condições de me dar uma carona? Eu dou. É proibido pela empresa. Eu não sou o único que faz dessa forma. Porque sou eu que tô ali. Eu digo não pro cara, na outra viagem eu vou passar no mesmo lugar. Daí ele vem e me rouba. E aí? Ah, Agora tem um detalhe. Tem um detalhe. Se o cara chegar com arrogância e folga, aí, amigão, tem carona nem... tipo o quê? O nem que por você decreto. já viu assim? Que os Então, caras já fazem? cheguei a parar num ponto, numa outra empresa, tá parado embarcando, o cara deu a volta na janela e você já meio que, meu, você vê o cara, você é como se fosse um policial, você tem um tirocínio, um motocínio, você sabe quem vai te pedir carona e quem não vai. Aham. Então o cara veio na janela pra falar palavrão, né? Pode. Minha esposa não vai assistir, não. Aham. Ô, cuzão, dá uma carona aí. Falei, mano, você tá me tirando, velho? Ô, motor, desculpa aí, pensei que tava falando com meu amigo. Falei, então, você não vai, nem com cuzão, nem sem cuzão, velho. Você não vai. E fecha a janela na cara do peão e sobe, pessoal. Sobe que esse cara não vai. E não leva. Sim. Tem desse jeito. Tem cara que chega e falou, dá uma carona aí. Eu já tive situação do passageiro subir, que acontece muito. É muito comum isso. Ele sobe, bem educadinho. Oi, tudo bem, tudo bom? Senta e você vai. Quando chega na hora dele descer, dá um migué da bolsa. Ah, esqueci meu cartão. Ô, motor, tô sem dinheiro aí, tem como dar uma carona? Pô, já mas dei, você vai cara. descer aonde? Eu vou descer aqui. Pô, mano, você já veio de lá aqui, cara. Sei. Você entendeu? Tem muito disso. Você mas tem falou bom que o senso. carro é teu, tá? Você, esse ônibus que você dirige, você sempre dirige o mesmo ônibus ou vocês trocam ônibus? O cara, o Milton pegou outro ônibus aqui, o outro pegou... Como é que funciona? É assim, nós somos escalados. Sou motor escalado, a linha que eu faço são quatro ônibus. Então a gente chama de 4 tabelas. Eu sou tabela 2. Toda linha, ela tem seus carros de escala. Você trabalha sempre com o mesmo coletivo, só troca em alguns casos. O carro tem uma revisão. Então existem algumas tabelas de recolha que é carro como se fosse um carro extra, ele sai só para dar umas 2, 3 viagens, atender o horário de pique e recolhe. Aquele carro vai para manutenção. Então se um dia o seu carro está escalado para manutenção, hoje é revisão. Aí você sai com o carro reserva e o seu carro vai para a tabela de Tá. recolha. Tá. É assim que funciona. Todo Certo. mundo tem seu carro de escala. Certo. Aí você está dirigindo o ônibus tal. Você tem uma linha já pré-definida sempre? Ou do nada fala assim, hoje você vai fazer essa daqui? Não, tem... Como eu sou escalado no Santa Isabel. Eu trabalho de segunda a sexta nessa linha. Seria de segunda a sábado, mas tem algumas coisas que a empresa acaba mudando, às vezes a gente, no sábado, por conta de não rodar, não operar todas as tabelas. Então você vai para outra linha. E tem o cara que ele é reserva. Esse reserva, o que, que ele faz? É como se for vamos botar aqui um time de futebol. Você está sentado ali, pô, o Neymar quebrou a unha, tira o Neymar, coloca lá o Maurício. Sim. E você vai. Então o cara que é reserva, ele tem que saber todas as linhas. Sim. E aí tem 2 tipos de empresa, que ela trabalha de 2 formas diferentes. Quando você entra numa empresa de ônibus, contratado, sou motorista, fiz o teste, passei. Você entra na empresa, ela te dá uma folha, fala assim, ó, aqui é a lista de linha. Você tem tantos dias para correr as linhas. Corre as linhas e vai aprender. O que é correr a linha? Você vai lá, pega o ônibus comigo, fala, Carlão, eu vou conhecer a linha com você, vou colocar você ali na frente, vou te mostrar o itinerário, você vai me dar sua folhinha, eu vou assinar meu nome e minha chapa, que a gente tem uma numeração. Entendi. Certo? Esse cara ele tem que saber a linha. Todo motorista, quando ele entra na empresa que trabalha dessa forma, usando o cara como reserva inicial. Então você tem que conhecer todas as Mas como é que linhas. vocês fazem? Você chega assim e fala assim, ó, aqui, ó, Carlão, você vai agora pegar aqui, ó,
sei lá, Santo André, Sé. Aí você entra antes, você fica estudando, vou pra cá, vira à direita. Você põe um Waze, você Não. fica vendo. Como é que vocês fazem? Você entra no carro junto com outro motorista e você vai fazer uma viagem com ele. Por isso que Ele eles vai falar, dão ó, você papel para pra aqui, fazer aqui tem Dona Sônia, chata. Isso, é bem por ele, vai aí. ele vai te falando? Ele vai te dando É os aqui, ó, toques. Se for essa um hora cara- aqui vai ter, ó, puta, vai ter o seu Radamés, vai subir Meu, com... É mesmo? Dona Jane, o cara, se for um cara bacana, dinâmico, ele vai te dar os macetes da linha. Senão você vai sentar ali e vai, mano, você tem que ter a memória boa. E você você vai aprendendo anota? itinerário. Não, eu tenho o hábito de pegar pontos de referência. Eu entrei numa avenida, né? Aí eu vou por aquela avenida, aonde ele for virar, eu vou pegar um ponto de referência. Um orelhão, não existe mais, né? Uma padaria, uma igreja, um mendigo ali, falando, esse mendigo tá sempre aí, quando ele tiver aí, se ele mudar de... Passou o mudar de mendigo à rumo. direita. Exatamente. Lá é a direita. É bem por aí. Mas peraí, mas você já errou o caminho? Claro. Ah, isso é Qual é o maravilhoso. motorista que não errou? O cara É é mentiroso. mesmo? Nossa. Você erra, o passageiro, ô motor, não é aqui não. Acontece fácil. Acontece de você, pô. Eu falar de mim, fui fazer uma linha lá em Itaquá, quando eu trabalhava em Itaquá, e eu não conhecia a linha. Então o que eu usava? Meu, eram muitas linhas. Hoje onde eu trabalho são 15 na Municipal e 6 na Inter. Então é fácil, você aprende as linhas fácil. Eu fui trabalhar numa empresa que só na Municipal eram 30 e na Inter eram mais 15. Como é que você aprende 45 linhas? Mano, não tem memória pra tudo isso, o HD é pequeno. Então, beleza, vamos lá. Aí o que eu fazia? Você começa sempre no período da tarde. Então eu ia uma viagem mais cedo, dava viagem com o cara e ficava meio por ali. Por quê? O passageiro nem sempre ele quer te ajudar. Você não conhece a linha, é novo no lugar, não conhece nem a cidade. Aí você tá ali. Primeiro passageiro que sobe, você tem que ser cara de pau. Fala, amigão, você vai até o final, conhece a linha? É que eu sou novo aqui, você pode me explicar? E aí entra a camaradagem novamente. Pô, o cara me ensinou um itinerário. Não paga não, fica aí do lado. Exatamente. Ô, Imagine o cara falar, conheço sim, vira a esquerda, deixa o cara na casa dele. mas já aconteceu. É aqui. Já Já aconteceu? acontece, claro. Meu, tem muita gente esperta. O cara sabe que o ônibus passa na rua de cima da casa dele. Ele tá vendo que você tá ali, meu, meio perdido, não conhece a linha, não conhece o local, o bairro, não conhece nada. O cara falou, ó, você vira aqui, vira direita, vira esquerda. Ó, eu vou descer nesse ponto aqui, mas aí você segue, vira direita ali, você vai entrar na outra rua, você tá no caminho. Vira É aqui, sempre fala assim. com o porteiro, entra ali, estaciona. Caralho, cara. Exatamente. Se tem um passageiro que tá vendo que aquele ali tá com maldade, tem deles que interfere. Não, motorista, não é aí não, é direto, esse cara aí tá inventando, não sei o que. Aí você fica perdido, né? Mais ainda. Vai agora, mano. Por Qual quem que é o eu certo? vou? A Exatamente. Olga ou não sei o quê? Você entendeu? Quem fiscaliza se você tá errando o caminho? Então, é assim, todos os carros hoje, na empresa onde eu trabalho, e vou falar pelo estado, eles são monitorados pelo GPS. É online esse GPS, é instantâneo. Sempre tem alguém na central, entendeu? Então, como é que eles vão saber se você errou? Normalmente, se um passageiro entrar em contato com a empresa e falar, ó, o motorista cortou o itinerário, Sim. porque eles nunca falam o motorista perdido. O motorista cortou o itinerário, desviou. E aí a mocinha do monitoramento vai lá, olha, o carro tá fora de itinerário. Geralmente hoje em dia, com WhatsApp, tudo mais fácil, já te liga. Sim. Ô filhão, tá errado, né? Aí não. E vai dando uma orientação. Quantas vezes você já foi assaltado? Em Itaquá ou no tempo todo? Não tô falando mal da cidade não, é que é meio Caralho, complicado você lá. já foi muitas vezes assaltado? Então, eu trabalhei em Itaquá 5 anos. Dentro do município, só no setor municipal, foram 3 anos e 11 meses. Eu fui assaltado ali, acho que cerca de umas 22 vezes. Itaquá é bem complicado para trabalhar, muito complicado. Tem um assalto engraçado para contar. Eu vinha de manhã, determinado ponto lá no centro da cidade, no hospital, tinha um casal, rapaz grandão, bem arrumado, gravata, todo já uma jovem senhora de saia, né? Ele com um livro que aparentava ser a Bíblia embaixo do braço e sentou, cara, não tô falando mal de ninguém, não, que eu sou evangélico também, mas... E aí sentaram ali e tal, 8 horas da manhã, um sábado, o cara puxou uma nota de 50 e falou, motor, você cobra 2 pra mim, vou descer em tal lugar. Aí eu falei, eu olhei assim, você desconfia e tal, mas, pô, vou desconfiar? Não, é o pré-julgamento, né? Você vai julgar a roupa do cara. Eu falei, o cara tá bem arrumado. Eu falei, irmão, aguarda aí na frente aí que eu tô sem troco. Aí deixei a nota na gaveta, conforme foi entrando o passageiro. Quando chegou a determinado lugar que ele ia descer, aproximou, ele levantou, eu falei, ó, colega, seu troco. Tirei o dinheiro, pô, na mão inocência, meu. Tirei o dinheiro e dei o troco pra ele. Aí ele falou, beleza, eu vou descer no próximo lá. Eu falei, roda a catraca aí, pode descer pela frente. Aí ele falou, não, dá uma segurada aí, motor, que eu já rodo. Eu falei, tá bom. Ele encostei o ônibus no ponto, ele abriu o livro, tinha um 38 dentro, ele falou assim, eu preciso tirar
Ou dá pra gente conversar de boa? Aí eu olhei assim, eu falei, não, queridão, o que é que você precisa? Ele falou, ó, devolve o dinheiro que eu te dei e todo o dinheiro que tá no seu bolso aí você dá também. Aí eu falei, não, tranquilo, dei o dinheiro pra ele, ele, meu, na mão educação. Falou, ó, não vou nem rodar aí pra não te prejudicar, né, 2 a mais aí, nós vamos descer aqui. Eu falei, não, tá tranquilo. Aí ele desceu, ela desceu primeiro, ele desceu e falou, vai com Deus, irmão. Eu falei, opa, amém. Aí fechei a porta e saí. O passageiro que tava 2 bancos pra trás de mim não viu que eu tinha sido assaltado. Você entendeu? Foi bem pra E não fui o único, ele pegou vários assim, até que pegaram ele. Esse tipo de assalto, quando acontece, no caso você tá com dinheiro e tal, você que tem que ressarcir depois? Existe assim, toda empresa ela tem uma quantia, geralmente são um valor de 10 passagens, que é até 10 tarifas, se o cara te levar, como a tarifa que eu faço é 5,40, o cara me levou R$ 54, e eu apresentar o boletim de ocorrência, beleza, eu não pago aqueles R$ 54. Se ele me roubou 55, eu pago 1. Entendeu? 54 eles vão descontar. Caramba, cara. Qualquer empresa Quer assim. dizer, é um emprego que você tem que amar andar de ônibus, né? Cara, eu amo muito. Mas é assim, ó, eu vou te explicar, né? A gente tá falando um lado e acaba pensando assim, pô, mas as empresas são carrascas. Não são. Tudo na vida, também não sou patronal não, tudo na vida é uma consequência de um algo. Sim. Muito antigamente lá atrás, o que os caras faziam? Entrava muito dinheiro, não existia, primeiro que não existia cartão. Sim. Ou era passe ou era dinheiro. Aí, pô, a gente é amigo, eu sou cobrador lá, meu, tô precisando de um dinheiro, vamos pra praia. Aí eu falo pra você, ó, mano, faz o seguinte, vamos lá comigo lá, nós dá um migué de que você me roubou, vou te passar o dinheiro, você desce de boa, depois eu falo, motorista, ô piloto, o cara me roubou aqui e tal. Pô, a empresa não vai desconfiar. E começaram a fazer isso. Então as empresas começaram, pô, tá tendo muito assalto, muito assalto. Muito assalto de parceiro, né? De parceiro com porque parceiro. era, todo lugar tem ao seu lado, pessoal que faz as coisas erradas. Então os caras faziam isso. Aí o que as empresas começaram a fazer? Vamos colocar cofre e obrigar o cobrador a colocar o dinheiro no cofre. Só que aí, pô, não era muito moderno, cofre com cadeado exposto. O que acontecia? Falei, ó, Maurício, agora os caras embaçou, mano. Tem que colocar o dinheiro lá no cofre lá, só que é o seguinte, você vai com a ferramenta lá, meu, dá um migué, estoura o cadeado e leva o dinheiro. Vai ter tanto lá e nós divide. E assim foi indo. Até que as empresas começaram a descobrir. Sim. Muito cara, porque o cara, quando ele faz a coisa errada e dá certo, o que ele quer fazer? Meu, vou fazer de novo e ó, a língua. Ele vai falar, meu, vai falar pra todo mundo, pô, mano, deu certo esse é o ali, esquema, deu certo esse esquema. Entendeu? E vai passando, aí chegou lá, os caras falam. Entendeu? É aquela coisa, né? Eu tava falando isso aqui agora com vocês, né? Por que existe roleta, não sei o quê? Porque tem 2 caras que é filha da puta. Por causa de 2 caras, todo mundo... Exatamente. Eu tenho uma teoria, um achismo, que quanto mais leis tem um lugar, é porque mais a civilização faz as cagadas. Tipo assim, por causa de 3 caras, por causa de 3 estúpidos, a gente tem que botar o semáforo. Porque se a sociedade fosse, digamos, civilizada, a gente entenderia que quando você tá parado, o outro pode andar. Em cima dessa teoria, eu acho que tem um cara só que mijou no chão, né? E aí tem Sim, uma por causa de um cara que mijou no chão, tem que botar assim, tem que mijar. Não, e um cara só também entrou no elevador sem ele estar. Porque tem a lei federal que só pode entrar no elevador se tá lá o elevador. Como é que é a sua rotina de trabalho? No sentido de você pega o ônibus e aí você vai parando nos pontos. Você faz quantas vezes uma viagem? Então, num dia, assim? Eu faço, a minha jornada, ela é embutida em 5 viagens. São 10 se você totalizar 5 indo e 5 voltando. Mas você não faz a volta? Não, é assim, ó. Eu saio da rodoviária de Arujá, vou até o Jardim Dourado em Santa Isabel, é meia viagem que a gente conta. Aí de lá eu retorno, volto novamente. Porque a linha ela é curta. Eu tenho um percurso de 1h30 para fazer ida e volta. Mas isso é geral, por exemplo, o cara que faz... Não, tem gente que faz... Tem linhas que o percurso é menor, tem linhas que é maior. Como é operação urbana, então não é que nem o rodoviário. O rodoviário, o cara chega na garagem de manhã ou à tarde, independente do horário que ele vai pegar, é sempre na garagem, faz o preparo do carro dele, checklist, e ele tem um tempo determinado, geralmente são 2 horas para embarque. Ele sai da garagem, por exemplo, 1h da tarde, ele vai embarcar às 15h. Aí ele vai até o rodoviário do Tietê, por exemplo, e ele vai para Minas. Aí ele vai até Minas, chega lá, ele entrega o carro e ele descansa lá. Ele só vai retornar no outro dia. Sim. Não faz bate-volta? Não. É só em alta temporada, entendeu? Sim. E aí conta hora extra, tal, hoje em dia bem. tudo é economia. O seu caso, que como é uma coisa urbana, como você faz um circular, Isso. por exemplo.
Como é que um circular ele trabalha? Você vai, acorda, pega o... Você faz checklist também? Também, tem que Você fazer. é o cara que faz checklist. O que Todo tá nesse motorista. checklist? Você vê? É assim, ó, Pneu... eu levanto 1h20 da manhã, diariamente, saio de casa 2 horas, uma caminhadinha de 2,5 km até chegar no primeiro ônibus que eu pego. Aí desço lá em Arujá, pego um coletivo da empresa, vou até a garagem. Eu chego 3h30, meu ponto abre 3h45. Então eu me apresento no plantão 3h30, né? Pego o meu malote, dentro do meu malote, é um malotinho mesmo. Ele vem um cartão, que a gente chama de cartão sacolinha, esse cartão ele vai coletar todos os dados do validador. E tem um lacre e o relatório. No relatório contém o quê? As informações do veículo que eu vou pegar, o meu nome, a linha e todos os horários que eu vou fazer. O que eu vou anotar nesse relatório? As catracas, eu inicio, chego dentro do carro, meu procedimento. Eu entro no carro, funciono ele, primeira coisa que eu faço, eu funciono ele e deixo ele carregando o balão e vou olhar a catraca. Aí eu abro o validador, confiro se no validador o número que está nele é o mesmo que está na catraca. Caso não tiver diferença de giro, eu tenho que ir lá no plantão, pedir para o plantonista ir lá e alinhar. Tem que os dois rodar sempre junto. Sim. Não pode ter diferença. Vou configurar o validador na linha que eu trabalho, vou abrir ele. E o validador ele é assim, toda linha ela tem um sistema de integração onde eu trabalho. Então eu tenho que trabalhar no sentido certo. Quando eu venho de Arujá para Santa Isabel, o meu validador tem que estar volta. E quando eu venho de Santa Isabel para Arujá, ele tem que estar ida, que é para dar integração com outras linhas. Sim, sim. Beleza. Esse é o primeiro checklist que eu faço, que é da catraca e validador. E aí eu já dou uma besourada no painel do carro. Óleo, na parada então, toda. Na empresa que eu trabalho, já tem um cara que ele é... O serviço dele é abastecer o coletivo e conferir água e óleo. Então a gente, aonde eu trabalho, nós não temos a obrigação de conferir água e óleo. Mas todo bom motorista, todo bom profissional, ele não confia no outro. Então você tem que olhar. Porque o que acontece? Eu vou sair com um carro que só o motor dele, sem queimar bloco, ele deve estar valendo aí uns 10 mil reais. Eu não posso fundir um motor desse. Sim. Você entendeu? Sim. Então eu tenho que ter a Tudo responsabilidade bem. de olhar. Aí você pega, aí você faz uma viagem, que é um trajeto, parando nos pontos. Aí você deixa o carro lá ou você volta com o carro? Eu sempre volto com o mesmo carro. Aí volta com o carro. Trabalho o dia inteiro com o mesmo coletivo. Aí você volta com o carro e você, quando você volta, você faz um caminho mais rápido possível para voltar? Não. O itinerário, a gente tem um itinerário para ida e para volta. Até para voltar para a mesmo garagem, itinerário. você tem o mesmo itinerário. Por exemplo, E você não pega passageiro na volta, obviamente. volta pegando passageiro também. Volta pegando passageiro. Ida e volta. É como se fosse um municipal aqui de São Paulo, um circular. O cara vai do metrô Armênia para, sei lá, para Praça da Sé. Ele vai ali pela Tiradentes e ele volta pela Tiradentes. Vai pegando e volta pegando. Entendi. É Então assim. ele vai, pegou, volta. Aí depois Isso. você faz isso 5 vezes. Entendi. São 5, não é por horário, porque 5 vezes, porque assim, às vezes o trânsito está 3 horas, tem vezes que faz 15 horas de trabalho, Não. tem vezes que faz 8. Não, a gente tem no relatório o horário programado. Então, diariamente, eu tenho meus horários certos para fazer as minhas viagens. Eu inicio 4h15, saindo da rodoviária de Arujá, para virar 4h50 em Santa Isabel. E aí eu tenho os horários certos para bater lá e bater aqui. E por que não tem uma coisa no ônibus que às vezes eu vejo assim, muita gente reclama assim, pô, eu queria tanto que tivesse, sei lá, um aplicativo que fala assim, ó, porque tem gente que fica 1 hora esperando o ônibus chegar. 1 hora, 40 minutos. Por que não tem um aplicativo que avisa se o ônibus está chegando? Ou você manda, sei lá, eu adoraria que o motorista mandasse por WhatsApp pra galera, ó, galera, tô chegando No aí. fretamento rola isso. Hã? No fretamento Fretamento rola isso, Depois eu te conto a história, eu já trabalhei no fretado. Mas eu vou responder sua pergunta. No sistema intermunicipal da MTU, existe um aplicativo oficial da MTU que ele te mostra em tempo real aonde o coletivo está. Só que ele é um pouco complexo de você entender. Você abre o aplicativo, digita o número da linha, ele vai te mostrar a linha que você quer. Por exemplo, a minha é 810. Aí você clica lá. Ele vai te dar o sentido que o ônibus está indo. Você tem que aprender da onde que o ônibus vem. Quando está com a bandeirinha verde, ele vai mostrar lá, Santa Isabel, bandeirinha verde. Aquele ônibus ele está saindo de Santa Isabel. E bandeirinha vermelha em Arujá. Quando você inverte a bandeirinha, é que você está na outra localidade. Depois que você aprende isso, você vai vendo. Só que o que acontece? Na região nossa lá, a estrada que a gente pega, tem muita mata. Então o sinal de satélite perde, dá uma bugada. A gente chama de sombra. Ele faz sombra, você perde a conexão,
até você chegar num local que dê conexão de novo. Então, às Mas vezes, o cara tem, tá acompanhando. por exemplo, se eu quiser acompanhar agora aqui, sei lá, que horas está chegando o meu Pompeia, sei lá, eu consigo ver? Tem um aplicativo na cidade de São Paulo, que acho que é o Movibus, alguma coisa assim, que ele te mostra as linhas municipais. Existem vários aplicativos hoje em dia. E eles são reais, assim, Reais, tipo, olha, estou tempo chegando em real. 10 minutos. É. Porra, na minha época eu não tinha isso quando eu pegava ônibus, era inferno, Marcão. O que mata, às Minha vezes, época do passe. Puta merda, o que cara. mata, às vezes, é justamente isso. O carro perder a conexão de satélite, porque hoje em dia é tudo internet. Você passou num lugar que deu uma sombra, cobriu o sinal do satélite, vai cair, vai perder. Como você faz seu dia não ser estressante? Porque, cara, Música, irmão. música? Opa, é proibido, né? Mas a gente, antigamente... Cocaína, irmão, às vezes. Agora tem... Então, é assim, ó. Você não pode dirigir, a lei de trânsito no código, no CTB, ele é bem claro. Você não pode dirigir com 2 fones de ouvido, certo? Aí, o que a gente começou a fazer? Vou usar um. Não tem nada no código de trânsito que me proíba de trabalhar com um fone de ouvido, mas tem meu chefe. Entendeu? A empresa, ela tem as normas dela. Você é proibido de trabalhar com fone de ouvido. Eles alegam que tiram atenção. Sim, diminui a sua audição, certo? Porque você vai concentrar um pouco na música. E às vezes você não vai ouvir um barulho que o carro faz. O carro, você tem que, para ser motorista, você tem que manjar de mecânica. Hoje em dia, eles queriam até mudar o nome de motorista. O cara ia ser gestor operacional. Puta, o Dória. É muito o Dória querendo dirigir. Sou o de gestor unidade do Pompeia. móvel. De unidade móvel. Pô, eu sou um gerente de um ônibus. Porque tem muita coisa para você fazer. Então você tem que ser fiscal, motorista, cobrador, você não é só mecânico. motorista. Não, é muita coisa. Então as empresas, elas proíbem o uso de fone de ouvido. Quem fiscaliza? Fiscal de linha. Onde eu trabalho não tem mais, porque é tudo monitoramento. Mas como é que você faz, então? Caixinha de som. Eu tenho uma caixinha Caralho, de você é o som, próprio passageiro cara. do funk. Não. Só que o motorista. Aí é que tá. Eu sou motorista gospel, cara. No meu carro só rola louvor. Entendeu? Isso é maravilhoso. É, o E o motorista passageiro da não missão. fica bravo, às vezes fala. Então, vou te contar algo interessante. Quando eu entrei nessa Por isso que linha... roubou o cara da Bíblia. Mas nessa época, nessa época eu era do mundo e eu ouvia só música do mundo. Só ouvia sertanejo. O que acontece? É por aí. O cara se estressou comigo. Falou, tem que ouvir um louvor aí. O que aconteceu? Eu entrei nessa linha, tem 2 anos que eu trabalho nessa linha. Na empresa eu tô 2 anos e meio. E aí eu ouvia muita música sertaneja. Uma passageira, já uma senhora, ela subiu em mim, subiu no ônibus e tem no ônibus um adesivo, né, de proibido som. Aí ela pegou e apontou pro adesivo e falou assim, fez assim pra mim, só que eu não entendi. Na hora que ela foi descer, ela falou assim, sabia que é proibido ouvir música dentro do ônibus? Então faz favor de desligar. Aí eu fiquei olhando, ela desceu. Beleza. Passou um tempo, eu me converti e tal, parei de ouvir música sertaneja, comecei a ouvir só louvor. Pô, cara, a mulher sobe no ônibus hoje, pai, seu irmão, senta lá, bate mó papo. A Nossa, mesma esse mulher? Louvor, a mesma senhora. Pegou uma amizade comigo. Mas por quê? Eram músicas que para ela era ofensivo, ela é da congregação. E os passageiros que não são evangélicos, eles gostam, porque acalma a viagem. Você dirige mó sossegadão. Eu tenho, junto com um colega lá, a gente faz um projeto de evangelização, segunda, quarta e sexta, a gente entrega uma mensagem da Bíblia. Maluco, peraí. Agora o bicho, agora vamos para outro assunto aqui. Você tá falando que é o ônibus de Cristo, cara. Isso cara, daí é uma é o ônibus parada. da unção. A gente tá criando aqui uma parada assim, mano. A galera se converte no teu ônibus, velho. Cara, são almas para Jesus, né? O objetivo é você... Não tô aqui fazendo apologia à religião, nem igreja, nem nada, não. Mas a Cristo. Cara, Mas tem será coisa que, melhor mas será que não... saber de Deus? E o roubo? Porque pensa tudo ladrão. O cara Chegou sobe lá, o cara tá louvando, É verdade. E ainda te dá uma mensagem, cara. O cara te entrega uma mensagenzinha assim, ó. Ó, irmão, mensagem de Deus pra você. Eu já me livrei de Mas uma eu vou falar pra assalto assim, você, cara. mano, eu já fiquei bravo com o Uber que eu pego, que o cara tá ouvindo o louvor. Então, Porque às vezes eu falo, peraí, o senhor tá orando aqui, eu tô querendo aqui, né? Tô vendo aqui, a menina acabou de mandar um nudes aqui, eu tô me sentindo mal. constrangido Você tá já. me constrangendo, que eu tô querendo ver aqui. Minha lupinha, você não faz ideia, minha lupinha do Instagram? Você já viu, né, Marcão? É mulherada de biquíni, velho. Beirada de biquíni. Aí eu tô lá, sou casado, eu tô me sentindo mal. Porque às vezes o louvor tem um problema, que o louvor ele te dá uma porrada. E você não quer tomar essa porrada às vezes. Você não quer estar nesse lugar. Entendeu? Eu acho que eu sou a favor da igreja, sou a favor da igreja. Uma vez você vai. Agora, quando a igreja vem em você, você não tá a favor da Você não igreja. tá preparado. Não tô preparado, Marcão. mas é esses Não que tô Deus preparado. quer, cara. Mas aí, foda, o cara tá querendo ir pro trabalho, velho. Ele tá criminoso ali. Aí o ônibus falando. Eu deixaria de pegar o ônibus. Deixa não. Porque eu quero Deixa continuar. Você sabe por onde quê? roubar, né? O cara veio me assaltar um dia, e eu era uma quarta-feira ou uma sexta,
E quando o passageiro sobe no degrau, eu já estica a mão com a mensagem. Tem deles que quando eu não tenho a mensagem, eu pergunto, cadê a mensaginha? Aí o cara olhou assim e falou, que é isso? Eu falei, não, cara, uma mensagem de Deus pra você. Sobe aí, Deus abençoe seu dia. Aí ele subiu, sentou, andei uns 3 pontos, ele levantou e falou, motorista, pode parar no próximo aí, cara, vou descer. Falei, mas e aí a passagem? Ele falou, cara, vou jogar real pra você. Eu ia te assaltar, mas você deu um negócio de Deus aí, cara, para aí, vou descer, mano. Mano, você acabou... Cara, banco, coloca louvor no banco. Banco Itaú, Santander, cara, Deus ajuda. Mas Cara, eu acho que não vai rolar muito não. Cara, vou guardar essa porra aqui. Maluco, é isso que falta, ô careca. Tem que botar, o da Cunha tem que entrar lá com, porra, arma, no fuzil tocando E a Bíblia, rádio irmão? gospel. E a Bíblia? Deus salvou. Pra que escudo maior do que a Bíblia? Mano, você tá dando uma ideia. Vou comentar. Balada gospel. Quem vai assaltar? Motel, gospel. Aí também não, né? Ah, não vai dar errado. Não, dá Mas já aconteceu alguma coisa assim de você ver e falar assim, cara, a galera tá achando que isso daqui é a casa dele. Já. Ah. Já acontece fato assim, já aconteceu de eu estar ouvindo a música e tal e o passageiro falou, motor, não posso conectar meu Bluetooth aí não, cara? Eu falei, não, amigão, pode não. Tem deles que falam, acontece do passageiro chegar e falar assim, motorista, dá pra baixar um pouquinho o som? Não dá? Claro que dá. Eu vou explicar o que acontece. Desculpa te interromper. Não, fica à vontade. É que assim, a gente tá numa cidade como São Paulo, Marcão. Então, São Paulo é uma cidade que ou você vai ouvir o louvor, ou você vai ouvir um cara te xingando, né, numa moto. Então, qualquer música acaba até sendo melhor, né? Exatamente. Seja o louvor, seja heavy metal, não tem problema. O problema é o cara da moto. Às vezes, eu dando a buzinadinha, o cara chega, tomar no metal, essas coisas todas. Tem alguém que é pior pro motorista? Assim, o que vocês acham que é pior? Motoboy, ciclista, skatista, passageiro? Na região que eu trabalho, com exceção do passageiro, que o passageiro é um caso à parte, o ser humano, na verdade, né? Na região que eu trabalho, que dá muito trabalho pra gente, é ciclista. Principalmente final de semana. Treta. Calma, vamos ouvir, a gente vai ouvir. Não. Mas é bom porque assim, posso falar, isso aqui é o achismo. Achismo aqui, eu tô ouvindo, ciclistas, venham pra cá um dia. Pô, ouvir, eu quero ouvir. Porque todo mundo fica assim, o ciclista, coitado do ciclista. Vamos ouvir a opinião do motorista de ônibus. Eu tenho as duas opiniões, porque eu pedalo. Eu sou gordinho porque eu como bem. Eu sou crente, então eu como por 3. Por mim, pelo Espírito Santo e pela carne. Sim. Então tem que ser gordinho. Mas eu ando de bicicleta desde novo, mano. Cara, sempre... agora o assunto, as cortes, hein? Cortes do Meirelles, vai. O que acontece? A gente opera numa rodovia. Ela é pista simples, só que ela tem um acostamento de cada lado. Final de semana, é área de chácara. Ela é uma rodovia muito boa para pedalar, porque o asfalto dela é bom. Então, lota de ciclista, Tem os conscientes. O cara vê que você vai encostar no ponto, eu particularmente seguro um pouco o carro, porque eu ando de bicicleta. Então, sei o desespero que dá pra você ver uma jamanta daquela vindo pra cima de você. Então, na segurada, tem deles que aperta o passo. Mas, tem deles que não, continua na pedaladinha assim, ó. Aí não, né, filhão? Aí você me quebra, você vai tomar uma buzinada. Porque eu preciso encostar o carro. Tô na rodovia, vou ficar morgando na rodovia. Mas você acha que esse problema que tem ciclistas e motoristas de ônibus, ele vem muito pela falta de sinalização para os ciclistas? Falta de consciência de ambas as partes. A maioria dos motoristas não anda de bicicleta. E 90% dos ciclistas nunca dirigiram um ônibus. A partir do momento que o cara sentar numa bicicleta, começar a pedalar ali, ó, e sentir o vácuo do ônibus, do caminhão, passando na orelha dele, ele vai ficar mais esperto e ele vai ter consciência, quando ele está com um carro grande, de que aquilo ali assusta. E pode derrubar, só o vento do coletivo pode derrubar um ciclista. E por sua vez o ciclista, se ele sentar ali e arrumar o banco, na posição como se ele fosse sair com o carro, ele vai ver que tem muito ponto cego. Tem muitas vezes que você olha no espelho e você não está vendo ele aqui no carro, embaixo, próximo à sua roda dianteira. E aí você joga o carro em cima dele. Mas como é que você, como motorista de ônibus, resolveria essa treta que vocês têm infinita, ciclistas e motoristas de ônibus? Então, algumas empresas de ônibus estão fazendo uma experiência com seus condutores. Tem até um vídeo, depois você procura na internet. Eu vou falar o nome da empresa, mas não é merchan não. Já trabalhei lá, empresa boa. Sim. CS Brasil. Eles têm, do grupo Júlio Simões. Eles colocaram, adaptaram uma bicicleta parada, né, em cima de um cavalete lá e bota o motorista dele. Sentado ali, você vai pedalar. A bicicleta parada, dentro da garagem. E vem outro motorista com ônibus e tira uma fina. Passa pertinho, buzinando e vai embora. Para o motorista ter a sensação que o ciclista tem. Já melhora muito. Porque não tem como eu catar, eu vou falar como se eu fosse um gestor.
de uma empresa de ônibus. Eu catar um ciclista e falar, ó, senta aqui no ônibus e dirige. Tem cara que não sabe nem dirigir um carro, como é que eu vou colocar ele para dirigir um ônibus? Então eu vou conscientizar pelo menos um lado. E eu acredito que isso resolva bastante, porque quando o cara sente o medo de um ônibus passar nele, derrubar ele, pegar ele começa a ter a consciência de falar, meu, e se fosse eu ali, então eu vou passar um pouquinho mais longe. O teste é um simulador de assassinato, quase. Tipo né? isso. Fica aqui parado aqui que eu vou passar com 486 do seu lado pra você ver o que ele sente. Você vai ver o que acontece. Você tem cacuete de motorista de ônibus, assim? Do tipo, às vezes você tá andando de carro, um cara tá fazendo assim e você fala, peraí, vou parar. Hoje em dia, assim, Uma boa pergunta, né? aconteceu muito, cara. Às vezes eu tô com a minha esposa, assim, a gente tá indo em algum lugar e o passageiro estica a mão, assim, já aconteceu de eu ligar a seta, de eu dar uma balançada no carro e ela bater na minha perna e falar, ó, tá reservado, pode ir embora. Acontece, você entendeu? No começo da profissão, o cara que gosta mesmo do que ele faz, isso eu acho que é em qualquer profissão, mas eu vou falar da minha, meu, eu era fascinado em dirigir ônibus, meu, eu tinha que dirigir ônibus de qualquer jeito. E aí, meu, quando eu saía com o meu carro, eu saía de bicicleta, achava que tava com ônibus. Porque você tem a vontade. Você anda de carro parando em ponto também? Não mais. Não mais? Não mais, né? O passageiro dava sinal, opa, não, doido, pra lá. Falei, é mesmo, né? Já aconteceu, acontece. Teve uma fase, hoje em dia as empresas de ônibus, por conta da mudança nas leis, elas estão reduzindo muito a nossa jornada. Eu já cheguei a trabalhar 18 horas por dia. Então você imagina você ficar sentado ali 18 horas, abre porta, fecha a porta, liga a seta da seta, a campainha, passageiro, não sei o quê. Aí você entra no seu carro para ir embora, meu, você tá ainda, muitas vezes você vai embora pelo mesmo percurso que você passa o dia inteiro. Passageiro estica a mão, você vai parar. Você vai ter um impulso de querer. E assim criaram um táxi. Você entendeu? Foi assim. Era um Depois motorista o de Uber. ônibus que tava com o carro amarelo. Exatamente. Que doido. E você. Como é que você volta pra casa? Você volta pra casa de ônibus às vezes? Geralmente, segunda a sexta, eu vou de condução, né? A gasolina Isso é maravilhoso. que tá. Você não falando, ih, não tá bom não. A gente costuma criticar o colega. Você julga? Lógico. Meu, você tem a experiência e você vê o cara vai lá dar um tranco. Você fala, ixi, esse aí, mano, esse carro aí não aguenta não, vai estourar o câmbio, diferencial. E às vezes você ali, né? E, pô, dá um tranco, aí você olha, tem um colega lá atrás, o cara chega a fazer assim. Você fala, ixi. Cara, você e o cobrador, assim, vocês estão sempre no mesmo trabalho? Vocês sempre fazem a mesma rotina? Quando tínhamos cobrador, sim. Lá onde a gente trabalha não tem mais cobrador. Mas na época, eu tô falando da época do. Tô falando mais do ônibus circular. Não, quando eu comecei dele. tinha cobrador. É que ele trabalha numa coisa que ele recebe, ele é o cobrador do ônibus. Ele faz tudo, ele é o mecânico, ele é o passageiro também. Ele fica dentro de uma moto, na verdade. É quase isso. Mas assim, na época que você trabalhava como motorista cobrador. circular, vamos lá Certo, assim. beleza. O cobrador, ele é sempre o mesmo? Era sempre o mesmo, né? A gente costuma falar que é a dupla, né? Você é escalado com a dupla. Aí acontece de você ter uma afinidade maior com a pessoa e às vezes vocês não casam. Já aconteceu de não bater bem Já. você? Eu trabalhei na empresa que a maioria dos cobradores eram mulheres. E você trabalhar sem preconceito, hein, gente, pelo amor de Deus. Eu amo as mulheres. Tem um monte de irmã, Ixi, tem uma fudeu. esposa linda e Cuidado, duas velho, filhas. aí, fudeu. Não, vou explicar. Vou explicar o que acontece. O serviço do transporte público para a mulher, ele é muito, cara, judia muito da mulher. Porque muitas vezes você não tem lugar para você almoçar, para você esquentar a marmita, não tem lugar para você comprar uma água. E o pior, você vai no banheiro como? Meu, a gente é homem, você vai na roda do ônibus ali, dá um jeitinho, para no muro, você dá um jeito. E uma mulher, como é que você faz, cara? Ó, é complicado. Então, eu particularmente, gente, sem ofensa, pelo amor de Deus, eu não me sentia muito bem em trabalhar com mulheres. Principalmente em linha longa. Fazia a linha que saía lá de Arujá e vinha pro metrô Brás. Eram 3 horas de percurso sem trânsito. Se pegar a marginal parada. Cara, a gente tá falando de uma parada, agora a gente vai além. Eu nunca imaginei estar falando sobre machismo no meio de transporte. Não é machismo não da sua parte. Mas da parte por exemplo, um dia eu trouxe um caminhoneiro aqui para bater um papo e ele me falou que muita gente acaba usando rebite ou droga porque acaba sendo a forma do cara conseguir ganhar um dinheiro. Porque ele precisa. Não é que ele se droga porque ele. Maradona, não é isso. O cara se droga porque ele ganha na entrega. Então, quanto mais tempo acordado, mais entregas ele faz. Dirigir. Então, você está me falando assim, por exemplo, qual que é o grande problema de uma mulher no mercado de trabalho? Usar o banheiro. No seu. Mas no mercado de trabalho qual que é? Puta, a mulher engravida. Então, o cara que é patrão, se não tem uma lei que ajuda a mulher. Antes de falar que eu tô sendo machista, quem foi machista foi Deus, nesse caso. Porque Deus fez a mulher ficar grávida, né? Então, podia ser o homem. Podia ter sido o homem, a gente não, né? A mulher ficou grávida, então o cara falou assim, não vou contratar uma mulher que vai ficar aqui, 6 meses depois ela vai me dar um trabalho. Então criaram uma lei
para permitir que a mulher fique fora do trabalho, bababá, tem um recebimento, tem essa disputa toda. No caso de vocês, quanto mais uma mulher precisa da higiene, porque é diferenciada a higiene dela do que da sua, porque você pode fazer em pé um negócio, a gente chega à conclusão que é menos contratada a mulher porque, teoricamente, ela precisa usar mais tempo pra fazer o xixi. Exatamente. Ela Olha. precisa, na verdade, não é nem mais o tempo, porque chega lá é rapidão. O negócio é mesmo ter o local. E a parte da gestação, né? Porque o que acontece? Motorista de ônibus já não tem uma boa fama, né? E aí... Qual que é a boa fama? Diz que motorista de ônibus é um monte de mulher, né? Cada ponto final tem uma namorada. E não é bem assim. Entendeu? Mas Eu não acontecia. sabia disso. Você criou um bagulho que eu falei. É verdade? Os motoristas de ônibus Tem é preconceito pegador? sobre isso, pô. Diz que é, né? Ah, esse Mulherada achismo gosta eu da não farda. sabia. Não? Não. Nossa, cara. Tem Maria Ponto? Não, a gente chama de PC, né? Que é Que- pé de cabra. Ela gosta, não tem aquele primeiro banquinho ali, que é dos veinhos? Tem um velho ali, a pé de cabra já tira no tapa. Sai que o lugar é meu, pra ficar olhando o motorista. Eu acho que é assim, né? Elas queriam, na verdade, algumas, né? Tô falando generalizando, não. Elas queriam aprender a dirigir, entendeu? Aí senta ali pra ficar olhando e tal. Gosta do cheiro Mentira de que diesel. existe um... Muito. Essa eu não imaginava, velho. Rapaz, Tem as Maria Ônibus, Marcão. muito. Maria Catraca. Maria Catraca, É. MC. Caralho. Bastante. Tem um adesivo pro velho e na frente adesivo pra mulher. É. O velho senta, ela fala, sai. Ela tem carteirinha. Ela não paga. Tem um crachá, né? Ela identifica lá. Tem tal. mulher que já tentou pagar. Não pra você é casado e evangélico. Seus colegas, assim, não tô Né, falando mas assim. No passado a gente era bagunceiro. É mesmo? Era. Ó, cara. Minha esposa, que não me escute. Mas quando a gente se conheceu, foi interessante. Conheci minha esposa no ônibus. Né? Ela era uma passageira. Eu sou um cara. Eu sou um cara bem chato. Eu não gosto de parar fora de ponto por inúmeros riscos que você corre de acidente e qualquer coisa que acontece na rua envolvendo um coletivo, a responsabilidade sempre é do motorista, porque eu sou profissional, sou treinado para evitar. Então minha esposa vinha fora do ponto. Um domingão, cara, um sol, eu olhei aqui, aquela moça do olho verde bonita, eu parei o ônibus. Ela sentou ali, ai, obrigado, não sei o que, puxei papo, né? Comecei a conversar. Aí falei pra ela assim, dá seu WhatsApp pra mim. Aí ela ficou olhando assim, eu falei, não, só pra amizade, pô. Aí ela passou. Só que ela mais esperta que eu, deu um número errado. Mas eu mais esperto que ela, já liguei na hora. Falei, tá faltando um número, cara. Entendeu? E foi assim que eu conquistei minha esposa. Minha sogra não queria muito, né? Pô, motorista de ônibus não presta, esses caras não prestam, não sei o quê. Tem preconceito nesse sentido, assim, de Bastante. não presta? Porque o cara é mulherengo, diz, né? Que a maioria são mulherengos. Não, eu não tô acreditando, cara. Eu não tô acreditando. Motorista de ônibus, eu não imagino. Ó, já ouvi falar. Jogador de futebol, já ouvi. Guitarrista, eu já ouvi. Policial. Policial, já É a ouvi. farda, a gente usa um uniforme, tá sempre bem Mas eu alinhado. nunca vi no Clube das Mulheres um motorista de ônibus. Porque Tem não o cabe- índio. Não cabe um ônibus lá dentro, né? Talvez seja isso. É mesmo, os caras são tudo pegador. E os caras chavecam muito as meninas que estão. Bastante. E vai pelo outro lado também, né? A mulherada também cai matando. Por quê? O motorista de ônibus, é difícil você ver hoje em dia, principalmente. Antigamente você via os caras até com bigodão. Mas você não vê o cara com a unha mal feita, a barba bagunçada. O cara até no turismo a gente usava a barba arrumadinha e tal, desenhadinho. Mas sempre bem aparada, cabelo sempre bem Tem um cortadinho. protocolo? Tem tudo uma regra. O sapato é sempre O preto. motorista é verdade. Agora o cobrador era uma tristeza. Então, porque O cobrador era quem é o cartão de visita? Quando você sobe, Olha quem que você vê isso, primeiro? Mano, olha esse rolê, velho. É. O cobrador, mano. É os O cara... cobrador- O cobrador é um motorista feio. Pronto, Agora- pode passar aí pros seus amigos cobradores. Cansada. Agora não tem mais cobrador na maioria das empresas. Pode falar, sabe por que que a catraca, o lugar do cobrador sempre foi do lado direito e não do lado esquerdo? Não. Quando você está dirigindo seu carro, você dirige. Você está lá dirigindo seu carro. Você vê que vai bater. Qual lado que você dá preferência se tiver que bater, que você vai bater? Sim. O lado de lá. Então o cobrador não valia nada, meu. Quer bater, bate pra lá e já era. Era assim que a gente pensava. Mas o cobrador, ele também é um motorista ou não? Não necessariamente. É um Algumas motorista empresas, feio. Eles escolhem. O motorista bonito fica ali no ônibus. O feio cobra. Cobrador, vai pra lá. Na falta É tem... tipo o radialista e o cara da TV. Tipo isso. O cara tem a voz bonita e a cara feia. Não é meu caso, né? A voz é bonita, a cara é feia. Ai, É verdade? Você não acha? sim. Então, viu? É assim que funciona. O cara, quando ele é cobrador, pelos atributos profissionais dele, ele tem a oportunidade de passar para motorista. O plano de carreira numa empresa de ônibus é essa. Você entra como cobrador, pode passar ali para um fiscal, uma inspetoria e tal, e aí o ápice, assim, no operacional, é o cara ser motorista. Entendeu? E quais são as coisas de beleza? Por exemplo,
imagino que ficar o dia inteiro sentado engordou. É, um pouquinho. Engordou. Na verdade, não foi sentado, né? Foi comendo mesmo. porque Ah, é um tá, negócio sim, claro, bastante. claro. É uma coisa que contribui, Sem- verdade. sem- Só ficar sentado... Não ia A engordar. gente aprendeu aqui no achismos que Buda era magro, ele ficou sentado o tempo todo. Mas a questão é, tipo, isso daí geralmente dá aquela pancinha e tal. Mas você tem que ter a barba parada. Quais são os requisitos? Então, é assim. Barba sempre bem feita. O máximo que você pode usar é o bigode. Não pode cavanhaque, não pode desenhadinho. Não pra ter barba. Não. Sempre rostinho liso militar. Exército. Mano, É, agora bem que eu por aí. entendi porque os caras têm bigode, velho. Porque é a forma dele ser rebelde. Dele ser Pode vir diferente, até aqui? Então né? vou vir até Então vou aqui. até aqui. Plau! Tinha uns motoristas bigodão aqui assim, ó, bem grande. Tinha algumas empresas pegavam. Metade preto. É, que pra era mim, preto assim e amarelo no meio. Na verdade, o cara que tem bigode é um cara que não pode ter barba. Se ele pudesse escolher, ser. ele botava barba. Botava Agora barba. eu me lembro. Meu pai era bombeiro, ele tinha só o bigode, ele não podia É, ter barba. militar Não não pode pode, ter ter barba. Acabou, cara. Fez com você também, GG? Pessoas que têm bigode são pessoas que não podem ter barba. Se pudesse ter barba, ele tinha barba. Betinho, só eu fiquei impressionado com isso? Fiquei altamente é. impressionado. Tô falando, velho. Por isso que a Sapato moda preto. dos anos 80 era o bigode. que o cara não... Agora todo mundo pode ter barba, detalhe, cagou né? o bigode. Motorista de antigamente era a unha do mindinho desse tamanho, né? Por quê? Pra coçar a orelha, Coçar a caramba. orelha, pô, e tocar o violão. Eu não sei como é que o cara tocava o violão, mas tocava. Você pode botar o bração pra fora? Não, pela lei não é permitido. E É, no, mas no pela coletivo. ética tem que botar. Então, A gente sabe, né? Por que pela ética? Todo motorista de ônibus, se não botar o braço. Ah, ele não é motorista. mas é o cara bração, é o chamado bração. Bração. Se você sentar ali, você vai ver que não tem acomodação para você pôr o braço. Porque o seu banco tá aqui e a janela ela ainda tá quase meio metro de distância. Aí o cara fica assim, ó. Pode ver que todo motorista tá com o braço para fora, ele tá assim, ó. Todo torto. Então, o que acontece é você ser bicolor, né? É um braço negão e o outro branquelo. Aí você acaba Por causa do acontecendo. sol. Fala. Eu ia fazer Veja uma pergunta bem, boa aqui, mas... No meio dos garçons, existe o cara que vai levar a picanha, que é o prato que todo mundo, Sim. né? E o cara vai levar o cupim, que não é tanta gente. Tem negócio da linha, porra, aquela linha é a linha Ah, qual que é a linha mais desejada? então. top. Lá onde eu trabalho é que eu trabalho. Porque lá. é linha de rodovia. É linha assim, a gente costuma falar assim, meu, lá no Santa Isabel é só os peixes. Mas não é. Motorista desenrolado. A linha é linha de concorrência e é linha que você trabalha com velocidade mais elevada, certo? Você vai até 85, 90, que é o limite que a via te permite e tal. Então você tem que ser um cara mais experiente, um motorista que já tem experiência com rodovia. Sim. Não é de qualquer jeito que você entra na rodovia. Tem Qual o tudo pior isso. tipo de passageiro? O pior tipo de passageiro, normalmente, é aquele que está fora do ponto. Sabe por quê? Porque ele vem fora do ponto, dá sinal, você para, ele te agradece um dia. Aí o outro dia ele tá fora de ponto, você para e fala pra ele, amigão, aqui não é ponto não. Ô, motor, beleza, obrigado, desculpa. No terceiro dia, se você não parar pra ele, ele vai ligar na garagem, vai falar que deu sinal no ponto e você não parou, Olha. certo? Esse é o pior tipo de passageiro. Mas tem alguma coisa relacionada, tipo assim, jovem, barraqueiro, Estudante, meu, dá muito trabalho. adolescente, Meu, velho. exatamente. Dá muito trabalho. Quer fazer algazarra, quer pôr o braço pra fora, isso é perigoso, principalmente em trecho de rodovia. Bate. Bate Ah, nos jovem de vidros. novo. Torcida organizada, tu já pegou? Cara, muito tempo atrás, quando eu trabalhava em Itaquera, fazia linha do Tiradentes pro metrô Itaquera, peguei um pouco por causa do estádio do Corinthians, mas são mais educados do que os estudantes. Porque eles têm, você sabe o que eles têm? Disciplina. Ele sabe que se ele bagunçar, se ele quebrar um ônibus, hoje em dia, né? Porque antigamente não tinha regra. Sim, sim. Ele sabe que ele vai se complicar. Todo lugar que você vai tem câmera. Todo lugar que você passa tem uma câmera. O cara quer matar dentro do estádio, não no ônibus, né? Você Então ele tem que entendeu? se preparar Exatamente. pra... Senão tiram Bem por o aí. cara. Caramba, fala o que você fala, você fala alguma coisa? Você já usou saída de emergência do ônibus? Não, nunca precisei. Eu sempre quis Mas é legal, usar. você nunca viu? Tem vídeo na internet, é da hora. Mas você já abriu? Não Nem abri. brincando? Nem o brincando. vidro lá, né? Carlão, mas Carlão, vem alavanca cá. laranja. É. Nunca Não. fez pra zoar. Não pode, né? Das câmeras. Puta, a câmera fudeu tudo. O cara tá aqui no Big Brother, né? É, Pô, dentro Se do, você fizesse uma live na Twitch, ia dar gente vendo Dá, lógico que dá. o dia a dia do do motorista. operador. São 5 câmeras no coletivo que eu trabalho. 5 câmeras, tem mais que a gente. É. São 4 Vamos gravar lá, internas e uma velho. externa. Vamos gravar. Fazer o achismos no ônibus. Vai lá no 559 lá, nós vamos gostar. Porra, que doido, velho. 5 câmeras, onde são as câmeras? Então, são Só duas... pra gente, na hora do assalto. Vou ensinar vocês, não tem ponto cego na câmera, tá?
São Quer dizer, 4... O motorista tem ponto cego, mas a A câmera... câmera não, São 4 câmeras internas, são 2 frontal assim, ó. É uma virada pra catraca e validador e a outra pra você. Tipo o táxi do Google. Tipo isso. Ah. Lá tem outra na frente da porta traseira, né? No carro, os carros que a gente trabalha lá são 2 portas, só uma porta na frente e outra no meio. Então tem uma câmera de frente para a porta e normalmente uma última lá atrás para pegar do fundo para frente. Então Tá. ela pega o salão todo. E a frontal, e tem uma que ela é virada para E o drone. Imagina, você descobre. tipo Cada um isso. tem um drone O de. Boninho fica em cima. É, o Boninho fica, vai, tira. Uma dúvida, assim, que eu acho que é crucial, assim, são os segredos da profissão. O quadro que eu fazia na Rede TV Não Foi Mal, agora eu vou fazer com você. Não você, mas assim, quais são os segredos da galera do ônibus, assim, que você pode me falar? Tipo, você falou motorista é pegador, não sabia. Tem mais coisa que vocês têm, assim? Tem, a gente costuma falar o cupim de ferro, né? Você tá numa linha, num horário ou num carro que você não gosta, você dá aquele jeitinho para quebrar o carro e sair da linha. Ó, quebrou, cara, ó, preciso de um socorro. Tinha, vou te contar uma das antigas, isso é quando eu não conhecia Deus. Trabalhava numa empresa, eu fazia uma linha, gostou, né? Fazia uma linha, cara, que ó, sem falar mal da cidade, tá? Quase não presta. Meu, fazia uma linha que era, meu passageiro é muito ruim, cara. Eles sofriam, porque eu saí de São Paulo, pra você entender. Eu trabalhava numa linha que era ônibus de 3 em 3 minutos, da cidade de Tiradentes pro metrô Itaquera. O horário de pico era um ônibus em cima do outro. Eu fui trabalhar numa empresa onde é interior, né? O horário de pico lá era ônibus de 20 em 20. Mano, você é louco, ônibus estrumbado, 100 e poucos passageiros dentro. E os passageiros eram muito folgados, porque eles sofriam muito, a empresa batia neles e a pancada deles ia em nós. Então, tinha a moda do tacar fogo em ônibus, né? Vamos tacar fogo no ônibus que não sei o quê. Eu era um cara muito estressado. Hoje em dia eu sou um cara muito tranquilo. Mas eu era um cara extremamente estressado e eu sou enjoado. Eu gosto de trabalhar com meu carro sempre limpinho, silicone, um alquinho perfumado pra dar um cheirinho, as cortinas e tal. E eu andava com o álcool perfumado na mochila. Um dia o cara subiu no ônibus, na segunda-feira, já era 20 minutos de intervalo de um ônibus pro outro, o da frente vai e quebra. Então abriu 40. E eu tô lá, estrumbado. O cara subiu e começou a falar. Vou tacar fogo no ônibus, eu vou matar esse motorista. E eu era um cara calmo, como te falei, parei o ônibus, puxei o freio de mão, abri minha mochila, pedi licença pro pessoal que tava na porta. Falei, ó, vai tacar fogo? Quem vai tacar fogo agora sou eu. Joguei o álcool no capô do carro e falei, dá um fósforo aí que eu vou tacar fogo. Aí virou uma, né? Os passageiros tudo gritando dentro do carro. Acabou, nunca mais. Eu falei, eu vou seguir a viagem. Se você falar em tacar fogo, quem vai tacar fogo sou eu. Acabou, nunca mais. E já aconteceu, do passageiro tá falando na minha orelha, eu encostar o carro, aí você dá uma pulada na lombada, segredos da profissão, você queria saber? Dá um pulinho na lombada, putz, acabou o freio, encosta o carro, maneco. Pessoal, infelizmente o carro apresentou uma falha no freio, preciso que vocês desçam aí, vamos aguardar o carro de trás. Tava reclamando, agora vocês vão ter motivo. Acontece, já fiz isso. No passado, muito atrás, eu já fiz isso. Que mais tem, assim? Eu tô adorando segredos. Cara, Segredos tem muito bastante, tem bastante. Tem coisa assim, por exemplo, meu, você vai fazer passar por um determinado local do itinerário que você sabe que tem mais risco de assalto, tal, um determinado horário. Então você apaga letreiro, você apaga salão, tal. E aí, pô, o passageiro ele vai cobrar depois. Uma hora ele vai pegar o ônibus com você e ele vai perguntar: "E aí, meu, semana passada você passou, tudo apagado?" Falou: "Cara, o carro quebrou." Ou, por exemplo, não, eu tava vindo da garagem. E quando você tem passageiro, e o passageiro você pega, tal, tá muambado, uma situação de falta de um carro, e o passageiro começa a falar muito, essa aí foi meu pai que me ensinou. Você fala pro passageiro, cara, você tá sabendo o que tá acontecendo, não? Não, motorista, não sei. Meu, assaltaram o carro da frente aí, ó, 5 vítimas, teve tiro, teve porrada. Meu, nós tá desse jeito aí, ó, mas é o seguinte, vai rodar mais os carros, não. Pessoal assaltando aí, o passageiro ele já fica com medo. Sério, motorista? Ih, meu, ó, sabe quem que é um motorista, um gordinho? Assim, eu sei, então, foi com ele, cara. Aí o passageiro já assusta. Então você tem que usar as suas artimanhas. Aonde eu trabalho hoje, cara, é extremamente sossegado. Você arrumar uma confusão com o passageiro, você tem que ser 10 vezes mais estressado que o passageiro. É bem mais tranquilo, mas assim, é muito interessante que tem esses segredos, cara. É tipo, isso é toda profissão Você tem um tem que segredo. fazer, tem algumas coisas que você tem que fazer, né, pra escapar. Tem gíria? Vocês têm as gírias de vocês? Tem, né? Quando a gente vê um velho, ó, lá vem o 65. Lá vem o 65. Hoje em dia não chamo mais isso, minha esposa vai me matar em casa, mas quando eu trabalhava em Itaquá, a gente apelidou os passageiros de inimigo, né? Porque era uma rivalidade de motorista com passageiro, por conta do tanto que eles sofriam, né? Você parar pra ver, se colocar no lugar de um passageiro, meu, você ficar 45 minutos num ponto. Sim, Quando o ônibus vem, ele vem, meu, estrumbado, você não entra, te colocam, meu,
É uma situação horrível. E o passageiro, ele, por sua vez, ele vinha descontar na gente. Então a gente apelidou eles de inimigo, né? Vamos pegar, peguei tantos inimigos hoje. E era assim que fazia. Caramba, maravilhoso. Tem alguma pergunta final aí? Eu perdi o ponto uma vez, dormi e perdi o ponto. E boa. na época, o motorista me ajudou, porque eu geralmente chega no ponto final, pelo menos era isso, né? Sai todo mundo, né? E eu acordei com ele. Te Ó, acordando. cara, eu falei, puta, perdi o ponto. Teve uma camaradagem. Essa camaradagem, ela é instruída? Existe ou vai de motorista para Bom motorista? senso, educação e respeito pelo ser humano. A empresa, ela não orienta você a falar, você tem que fazer assim ou tem que fazer assado. Não. O que você tem que usar? Do seu bom senso. Meu, você viu que o cara tá vindo do trabalho, seja lá de onde ele tá vindo. O cara dormiu. Pô, acorda ele. Ô, irmão, ponto final. Ô, motorista, caramba, onde eu tô? Você tá em tal lugar. Pô, eu ia descer não sei aonde, ó. Fica aí e tal, e você volta. Todo dia você pega alguém dormindo? Não, é muito raro. Muito raro. Você é instruído a fazer alguma coisa? Por exemplo, sei lá, tem uma mulher que tá parindo no ônibus. Você é instruído a fazer alguma coisa? Sim. Qualquer tipo de situação que envolva emergência dentro do coletivo ou até fora, você, como condutor, é obrigado a prestar o socorro. Muita gente acha que assim, então você tem que levar para o hospital. Não. O princípio básico da prestação de socorro, 192 e 193. Aí você já se eximiu da responsabilidade do ato de... Mas eu você não fiz para o nada. ônibus? Você tem que parar o coletivo. Eu tive uma situação dia 31 de julho. Fiz uma linha que não era a linha que eu faço. Quando eu encostei na rodoviária, desceu todo mundo e eu olhei uma senhora lá sentada. Até pensei que ela estava dormindo. Levantei, fui marcar catraco e falei, senhora, ponto final. Ela falou assim, eu sei. Falei, a senhora não vai descer? Ela falou assim, é que eu machuquei minhas costas, não estou conseguindo levantar. Você passou na lombada ali, eu machuquei as costas. Aí eu, já me assustei, cara. 12 anos de profissão, nunca machuquei um passageiro. Aí eu falei, peraí, aí dei a volta e tal, o que aconteceu? Ela falou, você passou na lombada ali, eu tava dormindo e eu me desequilibrei aqui. Aí eu falei, eu pulei a lombada? Ela falou, não, eu me desequilibrei. Eu falei, tá, e já dei uma respirada, né? Aí eu falei pra ela, mas o que a senhora tá sentindo? Ela falou, não consigo levantar. Eu falei, meu, pancada na coluna. Eu falei, deu ruim. Aí chamei o fiscal, falei, aciona aí o SAMU e tal, né? Vamos chamar o serviço de emergência. A mulher não consegue levantar. E nesse momento ela falou, não, tô boa, levantou. Eu falei, opa. Eu falei, não, mas de toda e qualquer forma pode chamar o SAMU. Aí chamou, o resgate veio e tal, eles atenderam ela, levaram para pronto-socorro. A gente tem todo um procedimento, você pega todos os dados, se tiver testemunha no local, você pega a testemunha para você se resguardar como profissional e resguardar a empresa. E aí deu seguimento no procedimento, ela, graças a Deus, não foi nada. Não, a gente sabe porque acompanha, né? Tem uma pessoa que acompanha. Graças a Deus não foi nada. Ela sofria de depressão, tinha uns negócios assim. E pra ela tinha se travado. Foi mais psicológico do que físico. Tudo bem, mas assim, por exemplo, tá lá no ônibus. Aí um cara foi lá e, sei lá, tá passando mal. Ataque epilético, por exemplo. Tá tendo um ataque epilético. Certo. Todo condutor, quando ele tira lá a primeira habilitação, ele faz CFC, tem o cursinho de primeiro socorro, certo? O motorista profissional, categoria D e categoria E, principalmente no transporte coletivo, a gente tem um curso específico chamado curso de transporte coletivo, assim como o transporte escolar. É específico. Então ele aprofunda muito mais na área de primeiros socorros. No ataque epilético, o motorista bem treinado, ele sabe como fazer o procedimento, certo? Você vai lateralizar a cabeça para saliva sair e deixa o cara se debater. Você que faz. Numa situação dentro do coletivo, se der para você proteger a pessoa dessa forma, você tem que fazer. Passa o ataque epilético, aí o que você faz? Se estiver próximo de um pronto-socorro, você pode levar a pessoa para o pronto-socorro, você pode chamar o serviço de resgate, mas sempre comunicando a empresa. Sempre. Eu não sabia. Eu achei que ia fazer assim, gente, eu vou correr aqui pro hospital. Não. Você para o ônibus, pede pro todo mundo descer. Não. Você para, geralmente numa situação dessa, o pessoal muvuca, né? Você pede para abrir espaço. Se tiver alguém da área da saúde dentro do coletivo, melhor, porque ela vai auxiliar. Não é parecido com o piloto? O piloto falou uma coisa muito parecida. Exatamente. É quase isso. Porque você tem tudo que acontece no coletivo e ao redor dele é responsabilidade do motorista. Então você tem que prestar o socorro. No caso do ataque epilético é algo simples. Suponhamos que a pessoa se desequilibrou dentro do coletivo e caiu. Você não pode mexer nela, é um trauma. Se você sair com o coletivo, eu vou levar para o hospital, você vai se apavorar ali, vai passar uma lombada mais rápido, um buraco, você pode deslocar aquela pessoa do local e agravar. Você pode fazer uma coisa pior. Exatamente, então você chama um resgate. É algo que, tá nascendo o neném, cara, não sou preparado para fazer parto não. Vamos levar para o hospital. Mas, por exemplo, eu sou funkeiro, eu entrei e botei um som altão. É você que fala, abaixa essa porra aí. Então, bem por aí.
tem uma marretinha lá de bater pneu, que a gente chama de amansa louco, entendeu? E você educadamente, tem todo um preparo, né? Você educadamente para o carro e fala para esse seu amigão, por gentileza aí, dá para você desligar o som? Não dá. Eu tive bem rápido, eu trabalhava na lotação, todo motorista de ônibus, a maioria inicia na lotação. Tem uma facilidade maior, porque as empresas de ônibus não costumam dar oportunidade para quem não tem experiência. Sim. Como é que eu vou ter experiência se eu nunca trabalhei, ninguém me dá? Então você começa na lotação. Eu fui trabalhar com um cara lá e ele era bem doidão. Fazia uma linha de Coab e tal. E aí o cara bem doidão, o passageiro, começou a ouvir um funk dentro do carro lá no Hospital Planalto. E ele pediu pro cara, falou, irmão, desliga aí, por favor, né? Funk ofensivo, com bastante palavras feias, né? Aí o cara falou, não vou desligar. Ele, vocês escutam o que vocês querem aí, a gente não pode? Eu falei, mas não tá escutando nada que ofende os outros, né, meu? Pô, tem mulher aí no carro. E aí eles ficaram naquela discussão, eu parei o carro, o cobrador falou pra ele, você vai desligar? Ele falou, não vou, vem aqui desligar. O cobrador foi lá, pulou a catraca, tomou o celular dele e jogou pela janela. Já aconteceu esse fato, entendeu? Cara, só que geralmente a gente pede, né? Ô, colega, desliga aí, por favor, tal. Tem aquele engraçadinho da campainha, né? Fica apertando a campainha. E você fica louco, você fica caçando o cara. E a hora que você acha, isso aí você faz tem um jeito de você acariciar ele, né? Você vê que só ele vai descer naquele ponto. Você anda uns 2, 3 pontos pra frente, eu vou descer, pula a janela. Você não tava puxando a campainha, eu parava, não descia ninguém. Você quer atrasar a minha viagem? Tem um horário pra fazer. Então agora você vai passear um pouquinho mais comigo. A hora que for descer alguém decente, você desce. Maravilhoso. Tem que fazer uns negócios assim. Falei que ia render, é bom isso daqui. É. Eu vejo que você é um cara apaixonado por ônibus, né? Desde pequeno. Desde pequeno. Quando você chega em casa, fala o que você tava falando pra mim, o que você faz. Então, eu vou jogar no celular um jogo de ônibus, né? E minha esposa fala, você é doido? Fica assim, na minha orelha. Eu falo, mano, relaxa que é meu modo de Mostra aí o que você trouxe pra mim aí. Pega. Deixa eu pegar. Você chega em casa e fica testando, dirigindo ônibus. Vários mods de ônibus no O cara é celular. apaixonado por ônibus, cara. Desde pequeno. E é interessante essa história porque é o seguinte. Meu pai, ele é motorista, né, cara? Ó, isso aqui é a minha primeira pequena empresa, né? Que Quando eu legal. era pequeno, eu tinha uns de sabonete lá, mas tava muito feio. O cara fazia ônibus Eu fazia com pasta ônibus de com a dente. pasta de dente, desenhava, colocava prefixo, o nome da empresa e tudo. E a portinha é real, ela abre, ela fecha, né? Só não tem o ar, né? Porque não deu pra colocar um compressor. Hoje em dia existem muitas maquetes. Você tinha quantos anos quando você miniaturas, fez isso aqui? 7, 8 anos de idade. Caramba, O tempo da Sorriso acho que nem existe mais. Quer dizer, muita gente acha que motorista de ônibus é um achismo, né? Ah, motorista de ônibus, ninguém quer ser. Pelo contrário, porque é uma bolha. Se você parar pra pensar, que nem ele falou, é o alto poder dentro desse lugar. Deve ter umas lendas de motorista. Tem. Deve ter um cara, o Carlos, que uma vez fez 26 horas acordado. Uma grande lenda dos Tem. Tem lenda? Sim, Tem motorista que você fala assim, pô, o cara tirou daqui, um exemplo clássico, na empresa que eu trabalhei de turismo, o cara tirou daqui da Penha pra Aparecida, o cara fez em 1h05. Cara, quem faz em 1h05, nem com carro você faz. E ele foi com um trucadão lá e arrepiou. E fez com 1h05. Como é que o cara prova? Tacógrafo. O ônibus ele tem um disco. Um toca CD lá, vai um disquinho de papel e ele registra tudo. Aquilo ali ele tanto acusa o motorista quanto ele defende. O motorista que trabalha defensivamente, qualquer coisa que acontecer, aquilo ali a prova dele vai defender. E o cara tirou uma foto do tacógrafo e falou, ó, eu saí daqui da Penha, ali da Amador Bueno da Veiga, em torno de 4 e pouquinho da manhã, e ele chegou lá... Esse é o recorde a dentro ser batido? A galera tem esse mano? Lá onde eu trabalhava, todo mundo queria fazer isso, mas não consegue, né? O cara, não sei o que ele É o fez. Usain Bolt, mano. Mano, tem as lendas. Usain Bus. Não, por exemplo, na linha que eu opero, às vezes a gente fala, pô, quanto tempo você fez? Fiz com 38 minutos. Caramba, 38. Aí você, já fiz com 37. Às vezes tem esses papos de falar, meu, caramba, você pisa. É chamado rodão, né? Fala, ó, esse motorista é rodão. Tem passageiro que gosta de falar, sobe no carro e fala, nossa, é você? Ah, vou chegar lá rapidinho. E tem passageiro que já fala, ixi, é você? Ai, meu Deus, misericórdia. O bom motorista, ele sabe que ele é um bom condutor quando ele olha no retrovisor e ele vê o passageiro dele lá assim, ó, balançando a cabeça, tranquilo. E o motorista que ele não é tão bom condutor, o passageiro tá assim, ó. Sim. Você entendeu? Então é um termômetro para você saber. Minha paixão é desde pequeno. Meu pai era motorista e ele não queria que eu fosse motorista de jeito nenhum. Nós somos em 5 filhos, são 4 mulheres e ele falou que era o homem, eu aceitei e tamo aí. E aí o que aconteceu?
eu queria dirigir, só que eu não tinha coragem de chegar no meu pai e falar, pai, quero ser motorista. Desde pequeno, brincava, eu fazia barulho de ônibus com a boca, eu andava em casa balançando a mão assim, tô dando a seta que eu vou entrar nos lugares. Era meio, faltava um parafuso. E aí, o que aconteceu? Com 12, 13 anos, foi o boom da informática e meu pai, não, vai estudar. Aí fiz curso de informática, fiz web designer, hardware. E meu pai, pô, meu filho vai ser alguém. Aí eu fui trabalhar em pizzaria, fui trabalhar em telemarketing, aí meu pai viu que não era muito aquilo. Aí falou pra mim assim, ó, tem um curso bom pra você fazer. Meu pai, ele não terminou os estudos dele. Mas meu pai era um baita de um profissional, hoje ele tá aposentado. E eu me espelhava, por quê? Ele falava assim pra mim, se você for bem na escola, sábado o pai te leva pra trabalhar. Meu, eu doido pra ir com ele. Aí eu ficava fixado na escola, sabadão, acordava de madrugada, 3h30 da manhã, ia com ele desde de manhã. Trabalhava o dia inteiro. Eu era pequeno, então eu ficava atrás do banco dele, abrindo e fechando porta, dando seta, buzinando. Cara, aquilo era a minha paixão. E eu comecei a dirigir... Batendo em motoboy. Ainda não, porque eu não guiava. Os motoboyzinhos, filho do motoboy na moto. Puta, é muito Tipo da isso. hora. Menino com triciclo assim, olha lá, pai, deixa eu atropelar. Mentira. Isso é piada, galera. Errada, mas é uma piada. Aí eu falava pro meu pai, deixa eu ligar o ônibus. Então, desde pequeno eu aprendi a ligar um ônibus, a olhar onde que era a água, a olhar o óleo, bater um pneu. Eu morria de medo, eu adorava a garagem, mas chegava de manhã assim, ia pra pegar o ônibus, os ônibus ficam tudo perfilados. Então eu tinha às vezes que passar no meio de dois, cara, eu tinha um medo danado. Falei, eita, se esse pneu aqui estoura. Não ia estourar. E se mas estoura? O que vocês fazem? Vocês trocam? Não. Se for num sistema rodoviário, dependendo do lugar que o cara tá, não tá num ponto de apoio, não tem o que fazer, você que troca. Assim como o Claudemir falou no pneu do caminhão. É basicamente isso. Se você não tiver a ferramenta, a condição de trocar, tem que pedir um socorro. Já no sistema urbano, é socorro. Se for um pneu dianteiro, você nem locomove o carro do lugar. Um pneu traseiro, dependendo da circunstância e da localidade que você está, você ainda consegue levar o carro para a garagem. Porra, entendeu? Sensacional. Eu acho que temos aqui, se alguém tiver alguma dúvida aí, lembrando, embaixo aqui, ó, tem uns cortezinhos, caso você queira um assunto e tal, para mandar pessoal, tem o nosso canal de cortes, que a gente precisa, pelo amor de Deus, botar a gente lá, que lá estão os melhores cortes do que tem. Às vezes você quer mostrar essa entrevista através do canal do corte, vai em Cortes do Mal, se inscreva lá. Aqui na própria playlist você vai encontrar aqui a lista, né, dos melhores cortes que a gente tem. A gente precisa dar uma crescida nesse lugar. Queria muito agradecer, Carlão. Valeu, cara. Muito legal ouvir isso. Disponha. E você tem que correr, que você tem que pegar passageiro. Correr não, porque a gente tem um limite de velocidade. Claro. Sempre 20, 130 por hora. Claro. A gente tá sempre andando assim. Tá certo. Então cortou?